Uruguaiana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes do seu programa Bom Dia Uruguaiano. Estou me chegando com alegria, com tranquilidade nesta agradabilíssima manhã de quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Pontualmente 6 horas e 50 minutinhos da manhã. Vamos juntos com você neste programa que vai até 7 horas e 20 minutinhos da manhã, com um novo horário, um pouquinho mais cedo, mas enfim, seguimos aí com meia hora de programação e contamos com a sua presença, com a sua companhia, com a sua participação. Manda um olá daí que eu mando um olá daqui e vamos juntos. Claro que temos a nossa roda de chimarrão neste programa, as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, e enquanto os passarinhos revoam nesta manhã, nós formamos aqui a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este chimarrão que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos com você, se liga conosco, nós nos ligamos com você, e já tem gente ligadinho conosco quando o telefone está marcando 6 horas e 51 minutinhos da manhã. O Gabriel Vinícius já está chegando, já está na linha. Um abraço, Gabriel Vinícius, para ti e para toda a tua família nesta agradabilíssima manhã de quinta-feira. Anota na tua agenda, dia 23 de outubro de 2025, 6 horas e 52 minutinhos da manhã. Vamos chegando, vivente, vai te aproximando. Vamos até às 7 horas e 20 minutinhos, tomando aquele chimarrão, claro, não, sim, um mate com aquela erva, né? Bah, mas que erva, olha o mate, vai se chegando. Já tem mais gente chegando, daqui a pouquinho vão preparando o mate, preparando o café, porque o programa recém está no começo. Das 7 horas nós começamos com a palavra de Deus e vamos até as 7h20 da manhã. É quinta-feira, 23 de outubro de 2025. A minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Santos, a minha mãe já chegou, já está ao vivo, já está online, já está no Facebook com a programação, na boa companhia. Um abraço, minha mãe, que Deus abençoe a senhora. Olha o mate. Gabriel Vinícius também deve estar chimarreando com tranquilidade, se preparando para mais um dia de trabalho, mas enfim, todos nós estamos gratos aí pela misericórdia de Deus que está sobre a nossa vida. Vamos tomar um mate então? Bah, mas que mate, hein? Tem bastante gente já se ligando conosco no novo horário, das 6h50 até 7 horas e 20 minutinhos da manhã, anunciando a palavra de Deus, anunciando também os trabalhos da IMPE, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho, localizada no bairro Ipiranga, na rua João de Lima Silva, 822. Vamos se chegando com tranquilidade, com alegria, e vamos levando a você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não te esqueça, Igreja Missionária, Palavra do Evangelho, no bairro Ipiranga, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Vamos com você, Gabriel Vinícius. Vamos com a senhora, minha mãe, um abraço. Tia Vera Abade também já se chegando com tranquilidade. Tem gente que já está fazendo aquele mate, tomando um cafezinho, se preparando aí para o dia. E nós já estamos aqui cedito da manhã para levar a você o melhor de Deus, que é a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua santidade, né? A adoração ao nosso Deus, que Ele que é o Todo-Poderoso, e é por Ele que estamos de pé, por Ele que estamos vivos, é por Ele que temos tudo o que temos, é por causa dEle, Ele que nos conduz ao caminho da salvação. Vamos então com você se ligando conosco, Maria Borges, Loreci Borges e a filha Larissa, lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Alô, bom dia. Vamos para a hora. Aqui você não perde a hora. Aqui a hora tem que ser certa, né? Tem que ser certa. A hora tem que ser certa. São 6 horas e 54 minutinhos da manhã. Se aproximando, o horário se aproximando do fim do ano. Vai se chegando com tranquilidade. Os dias vão passando e nós temos aí que cada dia ter uma nova história para contar, né? E a nossa história começa às 6 horas e 50 minutos, que é o seu programa Bom Dia Uruguaiano, trazendo a você meia hora de paz, de alegria, uma roda de chimarrão, de conversa. Toma aquele mate com você aí na tua terra, na tua cidade. Enfim, bastante gente se ligando conosco em todo o Brasilzão. Você sabe que tem gente bastante em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, enfim. O programa se espalha pelo Brasilzão também através do YouTube, que é Pastor Leandro Sanches. Não deixe de se inscrever lá no YouTube. É bem simples.
Pede para alguém que entenda de mexer no telefone e inscreva-se lá, Pastor Leandro Sanches, no YouTube. Bom dia, Bispo Leandro, paz, Deus abençoe, obrigado minha mãe, um abraço para a senhora, que tenha um bom dia, uma ótima quinta-feira. E o mate não podemos parar, né? Bastante gente ligadinha conosco nesta manhã. Um abraço para você que está em Santa Catarina, bastante gente em Santa Catarina, Pomerode. Um abraço meu cunhado Antônio Alcide Chonevaldi, a esposa Janete, filho Kevin, filha Gabriela em Pomerode. No Rio dos Cedros também a minha cunhada, a pastora Tânia Chonevaldi Brum, pastor Anderson Bruno, na igreja do Evangelho Quadrangular, aí no Rio dos Cedros, Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, Luiz Vieira. Alô, Luiz Vieira, um abraço para ti e para toda a família. Isso, em Camboriú, a Tassiane Vicente, o Anderson Vicente e família, abraço aí na cidade de Camboriú. E também em Chapecó, meu irmão Marcelo Sanches. Em Blumenau, Marinho Ferreira. Isso, lá em São Francisco, né? O Lucas Chonevaldi, alô, bom dia para todos vocês que estão aí em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, minha sobrinha Paula Karina Chamorra. Isso, bastante gente se ligando conosco na programação, quando o telefone está exatamente marcando 6 horas e 56 minutinhos, vamos tomar mais um mate, né? Claro, o povo vai ser chegando. Valdir Cardoso, alô, bom dia. Valdir Cardoso, sua esposa, irmã Iraci Cardoso. O filho Nicolas e a filha Jennifer aqui no bairro Cidade Nova. Valdair Silva, alô, bom dia, Valdair Silva. O taxista da Praça Farroupilha, João Luiz Zucchetto. Luiz Carlos Valau, Rita Valau, aqui no bairro Cidade Nova. Bastante gente se ligando conosco também, aqui no bairro Cidade Nova. Enfim, que Deus abençoe vocês espalhados pelo Brasilzão afora. Bairro Salvador Faraco. O Luiz Cândia, sua esposa Ângela. Um abraço, Luiz Cândia, sua esposa Ângela. A minha irmã, pastora Cláudia Vanessa Sanches Nazezeno, meu cunhado, pastor Jesus Antônio, e também meu sobrinho João Lucas Samuel Elias. Vamos com você se ligando conosco, então vai ter chegando o Vivente. A minha mãe já está ligadinha conosco, o Gabriel Vinícius, tem mais gente, claro. É que o programa de ontem começou às 10:50, né? Então nós estamos testando este novo horário, 10 minutinhos mais cedo, né? E a gente encerra às 7h20. Mas enfim, os passarinhos estão cantando, estão revoando os passarinhos. E você vai se chegando conosco na programação. Marquito Pofal, alô, bom dia. Isso, tá se chegando, mas gente, é isso. Bom dia, bispo, aqui é o pastor José Molina, ouvidor de voz, onde fica a sua igreja. Sou de Uruguaiana, vou compartilhar e curtir sua live. Ali no bairro Ipiranga, na rua Joalder Silva, número 822, ali na rua paralela a Setembro de Carvalho. Eu acho que é entre a Bento Gonçalves, tá? E não me lembro a outra, Bento Gonçalves e Benjamin Constante, por ali. Isso, ali é a igreja, domingo estaremos ali às 19 horas da noite. Um abraço, pastor José Molina. Isso, vamos junto com você, se ligando conosco. Vamos ver se conseguimos tomar mais um mate, claro, dá para tomar mais um mate e aí já vamos se preparar para a palavra de Deus, porque o programa vai das 6h50 até as 7h20 da manhã, com a graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Vamos nos preparar aqui para a palavra de Deus que está hoje no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 20. Vamos tomar este mate. Então tem gente já chegando, né? Claro, tem gente se preparando aí para o trabalho. Alguns estão chegando do trabalho, preparando para o descanso, mas antes do descanso, aquela paradinha na programação. Vamos com você então. Você manda um olá daí e eu mando um olá daqui. São 6 horas e 59 minutinhos da manhã e nós já estamos ligadinhos com você na programação. Já estou aqui preparado, tá? Mateus 10, 20, se você puder abrir a Bíblia. Aí você abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 20. Tá? Tranquilo? Que tranquilidade. Chegando o Valau. Bom dia, bispo. Deus nos abençoe. Aí, Valau, vamos tomar aquele mate. Um bom trabalho para ti. Um abraço para os colegas de trabalho. E para toda a tua família. Tá roncando este mate, mas tem que roncar o mate, né? Agora sim. Que tranquilidade. Então você já sabe. Vai passando aí pro teu pessoal, pra tua família, que o programa, estamos aí numa fase de treinamento das 6h50
até às 7h20 da manhã. Claro, já estou aqui desde cedito da manhã, desde as 6 horas, eu fico aqui já preparando tudo, então vou começando mais cedo aí, 6h50 da manhã, quando clareia o dia, nós já estamos aí abençoados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Tranquilo então? Completou o horário, vamos ver, 7 horas da manhã, Mateus capítulo 10, no versículo 20, diz assim: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É simples, só este versículo já nos dá aí um vasto entendimento sobre a função, sobre o trabalho, sobre a obra, podemos dizer assim, para ficar melhor falar a obra do Espírito Santo, né? Então aqui se nós observarmos a Bíblia, sempre Deus falou com os seus profetas antigos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias. E aí você que conhece a Bíblia, ou que você dê um paralelo da Bíblia, você vai ver que nunca Deus deixou de falar com aqueles que o buscavam. Deus bradava, Isaías, ele olhava para cima, dizia, eis-me aqui. Deus chamava outro profeta e eles diziam, eis-me aqui. Às vezes, claro, eles custavam entender o chamado de Deus, né? Em várias passagens, tá? Que Deus chamava, eles olharam, daqui a pouco eles percebiam que era Deus chamando para o ministério, chamando para dar a eles uma profecia, para mandar eles para algum lugar. Mas o tempo foi passando e Deus enviou então Jesus Cristo para ensinar o seu povo. E Jesus ensinou tão bem o povo, né? Estava observando ali. Jesus ensinou os apóstolos, quando ele enviou de 2 em 2, quando ele enviou os 70. Mas sempre que Jesus enviava, ele ensinava, olha, vocês vão e façam aquilo que eu os ensinei. Só que Jesus Cristo, ele tinha um plano de salvação. E ele consolava, ele ajudava, ele conversava com os seus discípulos, e isto unia Jesus e os discípulos com ele. Só que ele sempre deixou claro que um dia ele iria para o Pai, com outra missão, preparar aquilo que é nosso. Então veja que ele diz, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou para preparar algo, eu vou com uma missão, eu vou voltar para o Pai. Com uma missão Jesus veio e morreu. Com outra missão ele voltou ao céu. Qual missão? Preparar tudo para nós, uma nova morada, né? Como diz a palavra, eu vou para o Pai e vos preparei morada. Então a missão de Jesus quando ele veio era nos salvar, preparar para o céu, para a morada eterna. Quando ele morreu, a outra missão dele era preparar para que quando nós chegássemos lá, tudo estava pronto. Mas o que tem a ver com essa passagem? Tem a ver que ele disse, olha, quando ele disse, eu vou para o Pai, preparar morada, e quando tudo estiver pronto, eu volto e levo vocês. Aí os discípulos então ficaram ansiosos, preocupados. Aí que entra então a palavra de agora, a função, a obra do Espírito Santo. Alguns, vou dizer alguns, estão extinguindo o Espírito Santo, sendo que a Bíblia é clara, não extingais o Espírito. O que é extinguir? É não deixar de falar, é deixar para lá. Vamos pregar cura, vamos pregar prosperidade, vamos pregar que a pessoa vai ser curada fisicamente, que ela vai viver bem, vamos pregar que ela vai ter um ótimo salário, vamos pregar que ela vai arrumar casa, vamos pregar que ela vai ter o carro, ok, é bom. Mas nós não podemos pregar algo e negligenciar outro. Então nós podemos sim pregar sobre prosperidade, pregar sobre cura, pregar sobre libertação. Só que nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Por que que não? Porque é este Espírito Santo que fala em vós. No momento que a pessoa extingue
extingue o Espírito Santo da sua vida, ele fica seco. Ele seca-se por dentro. Por quê? Porque eles, eu não preciso mais do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos tempos dos profetas, o Espírito Santo foi no passado, agora não tem Espírito Santo. Aí ele seca-se. Por que ele seca-se? Porque ele extinguiu algo importantíssimo na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus que fala em nós. Então, uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, que ela não acredita no Espírito Santo, ela vai ser seca ao falar. Ela vai ofender qualquer um que vem pela frente e achar que é Deus que está falando, porque Deus, sim, claro, ele é justiça. Quando tem que falar uma palavra dura, uma palavra certeira, uma palavra que vai contrariar o pensamento das pessoas, ok, mas esta palavra tem que ser falada não por nós. Mas e por quem, pastor? Pelo Espírito Santo, está aqui, ó. Ele fala em vós. Só que as pessoas estão extinguindo o Espírito Santo. E aí não estão dando liberdade para que Deus use grandemente na hora que tem que ser usado. Por quê? Porque eles não querem mais buscar a presença do Espírito Santo, porque eles dizem, o Espírito Santo foi no passado, o Espírito Santo já foi, agora estamos vivendo o tempo da graça. Mas o que é isso? Se Jesus deixou claro, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo falará em vós. E o Espírito Santo hoje é esse que está contigo aí neste momento, te dando o entendimento desta palavra. Então Deus usa o pastor, ele usa o profeta, ele usa o apóstolo, ele usa quem quer que você queira que seja usado. Mas quando a gente fala, eu não posso dizer assim, hoje eu vou pregar isso que eu quero, porque eu sou um pastor, porque eu sou um pregador. Não, aí vai dar errado. Então tem que dizer, Senhor, me dê uma palavra, fala através da minha boca, usa a minha boca para falar ao povo as necessidades que eles têm. E aí tudo vai dar certo. Tem que deixar Deus falar. Quando Deus lá no passado, lá no Antigo Testamento, ele liberta o seu povo através de Moisés. Moisés fala o quê? O que ele queria? Não. Moisés não chega para o rei e diz, olha, eu quero que seja assim. Mas ele diz, eu sou o que sou. Moisés falou tudo aquilo que veio da voz de Deus, entrou no coração dele e ele repassou ao rei. Então, essa é a nossa função. É nós falarmos aquilo que Deus quer que eu fale, não aquilo que eu quero. Quando eu quero falar, eu coloco palavras erradas e aí eu posso até perder uma alma. Quando eu falo por mim, eu sou errado, sou pecador, sou falho, eu posso destruir um lar. Quando eu falo aqui, porque eu falo aquilo que eu quero e pronto, porque eu sou assim. Então, se você é assim, você não mudou. Porque nós éramos de uma maneira, nós éramos de um jeito, nós falávamos de um jeito, nós vestíamos de um jeito. E se nós nos convertermos e não mudamos, então nós não nos convertemos. Se nós não deixarmos Deus falar, se nós não crermos no Espírito Santo de Deus, então não houve conversão. Porque quando há conversão, há a presença, há o desejo de receber na vida a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que nos consola, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos direciona ao caminho da salvação. Só que se nós deixar daqui uns 10, 15 anos, se nós estivermos daqui a 10, 15 anos de pé, nós vamos ver que as igrejas não vão pregar mais sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque eles vão pregar aquilo que eles querem. Eu venho aqui, eu prego sobre prosperidade, as pessoas vêm, enchem, viram ricas, eu prego aqui sobre o que eu quero, eles vêm, encostam e vão embora. Mas e o Espírito Santo? Veja a importância do Espírito Santo, que chegou certa vez o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, em um certo lugar, e disse, olha, vocês já receberam o Espírito Santo? E as pessoas falaram, mas olha, nem sabíamos nós que havia o Espírito Santo. Então por que há muitas pessoas na igreja que não ouviram ainda falar do Espírito Santo? Porque elas não quiseram, pode até ser, mas de certo porque não estamos pregando mais. Não há mais
aqueles cultos de fogaréu, de fogo, onde as pessoas se humilham, e aí você diz, dá liberdade para o Espírito Santo, deixa Deus falar com você, chama o Espírito Santo, vem Espírito Santo, usa-me, desça sobre mim, eis-me aqui, Espírito Santo. Porque as pessoas correm pelo seu próprio querer, elas correm pelos seus próprios objetivos e deixam de escutar o Espírito Santo que diz, ei, eu estou aqui. Ei, eu é que estou contigo todos os dias. Aí você diz, mas não é Jesus? Jesus está com o Pai agora, preparando nossa morada e deixou quem? O Espírito Santo para nos consolar. Tudo que você precisa, peça. Senhor Espírito Santo, me lembra. Senhor Espírito Santo, me ajuda. Senhor Espírito Santo, eu vou por aonde? Me dá uma solução, eu não sei o que fazer. E o Espírito Santo vem, consola você, você respira, você ergue a cabeça e você volta a andar. Por quê? Porque o Espírito Santo. Então veja aqui, ó, visto que não sois vós os que falam, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala em vós. Então, depois que Jesus partiu, ele disse, olha, não fiquem tristes, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo e este vai consolar vocês até o fim dos séculos. Não é até o fim do século. Tem gente lá, pastor, mas no século não sei quanto lá o Espírito Santo não, isso é mentira do diabo. O Espírito Santo, Jesus falou assim, ó, eu vos enviarei o Espírito Santo e ficará convosco, vos consolará até o fim dos séculos. Não é do século. Todos os séculos que vierem, enquanto tiver esperança, enquanto tiver um ser humano, enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo vai estar conosco e vai falar em nós tudo aquilo que Deus quer que seja falado, não aquilo que o ser humano pecador quer falar. Um dia eu estava escutando um programa, não gosto de falar o nome de ninguém, nem vou falar, não falo o nome de igreja, não falo o nome de pastor, não falo nada. Eu falo é a palavra. Aí chegou alguém e disse, porque eu falo o que eu quero, porque o programa é meu, porque eu não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu, e onde está Deus? Como eu vou falar no programa de rádio que eu falo o que eu quero, mas não foi Deus que me levou ali? Não é Deus que quer que eu fale? Então eu estou deixando Deus de lado, dizendo, Deus, tu fica aí que eu vou falar o que eu quero. Não é assim. Eu falo aquilo que o Espírito Santo me revela para você. E é isso que Deus está dizendo hoje. Deixa o Espírito Santo habitar na tua vida, na tua casa, na tua família. Deixe que o Espírito Santo use você a cada dia, a cada momento. Diga para ele, Espírito Santo, aonde eu for, eu quero ser um vaso usado por ti. Eis-me aqui, Espírito Santo. Mas não extinga o Espírito Santo em você. Não deixe que as pessoas digam que o Espírito Santo não existe mais, porque é Ele o nosso Consolador. É Ele que chora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aí do teu lado agora. Talvez você diga, pastor, eu não estou percebendo. É que as correrias da vida são muitas, os problemas da vida são bastante, são muita coisa para resolver. Mas se você respirar por uns 3 minutos ou 4, ficar em silêncio, você vai só ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, ei, meu filho, eu estou aqui, eu nunca te abandonei. Eu sei o que tu passa na tua casa, eu sei que tu passa com os teus filhos, eu sei que tu passa de dificuldade. Aí você vai dizer, o que eu faço, Espírito Santo? E aí ele vai te dar a solução. Ele vai dizer, faça isso, ora pela tua filha, ora pela tua casa, coloca a tua família em oração. Mas pastor, não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo vai dizer, ei, como não tem mais jeito? Se eu estou contigo renovando a tua vida a cada dia, imagina a tua casa, a tua família, tudo que tu pedir em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar, mas através do Espírito Santo, Ele vai te dar sabedoria. Então deixa que o Espírito Santo fale com você. Mas pastor, eu não sei como falar com meu filho, eu não sei como falar com a minha filha, então não fala. Deixa que o Espírito Santo use você para eles. Chega perto e diga, Senhor, agora é contigo. Aí tudo que sair da tua boca vai ser aquilo que o Espírito Santo de Deus vai te usar. Então não é nós que falamos, porque nós se irritamos, nós acabamos gritando, nós acabamos brigando e acabamos então piorando a situação se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo que fala em nós. Visto que não sois vós os que falais. Então Deus disse para Moisés, Moisés, tu vai lá e abre a boca e deixa o resto comigo. Então é assim que é. Eu venho aqui no programa, 6 horas da manhã, preparo o meu chimarrão, meu mate, como você quiser falar, e aí eu me sento aqui e digo, Senhor,
O que eu vou fazer? Todas as manhãs eu prego a tua palavra, aí Deus vai lá, vai daqui, vai por lá, vai por ali, e aí Deus me dá a palavra, e esta palavra eu transmito a você. Por quê? Porque o Espírito Santo nos usa, e Ele quer usar você na tua casa, no teu trabalho, na tua cidade, no teu lar, aonde quer que você seja. Aniquile-se você e diga: Espírito Santo, é você, usa-me. Então, muitas igrejas, podemos dizer, igreja eu não falo, mas não falo o nome, que estão extinguindo o Espírito Santo. Vocês estão para ouvir alguém falar: pastor, mas o Espírito Santo, não sei. Não. Tu não me vem com churumela, porque comigo isso aí não cola. Essa história de você batizar 2 vezes, essa história de o Espírito Santo não existe, essa história de não ser dizimista, essa história que contra a Bíblia, para mim não cabe. Porque para mim é Bíblia. A Bíblia diz: um só Deus, um só batismo, um só Espírito. E hoje, além de extinguir o Espírito Santo, estão batizando 3, 4, 5 vezes. Mas o que é isso? Se a Bíblia diz um só Deus, um só batismo. Esse dia chegou a mim: pastor, me batizei, mas de novo? Não, pastor, é que eu errei feio, pastor. Aí fui numa igreja, o pastor disse que é o único jeito de me batizar de novo. Mas eu entendo que a Bíblia diz: se você errar, se você pecar, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Então, as pessoas estão indo contra a Bíblia. Tem pessoas que eu conheço que já se batizaram 3, 4 vezes nas águas, mas o que é isso? Para mim, ninguém vai me colocar a cabeça que é certo, porque para mim é errado e pronto. É que nem alguém chegar e me dizer: pastor, mas você é do tempo do Espírito Santo. Eu não sou do tempo do Espírito Santo, eu sou do tempo que leio a Bíblia. Eu sou do tempo que eu amo a Deus, que eu glorifico, que eu adoro a Deus. Esse é meu tempo. É o tempo da salvação, é o tempo da volta de Jesus. Esse é meu tempo. Não é o tempo de batizar 3, 4 vezes as pessoas. Dizer: tu errou, te batiza de novo, mas o que é isso? Tu tem que viver debaixo do rio, porque todo dia a gente erra. Não é interessante? A pessoa: pastor, quantas vezes você se batizou? Eu batizei 5, mas por quê? Porque eu fui lá, o pastor disse que eu tinha que me batizar de novo, porque eu pequei, então te muda, pede para Deus para virar um peixe, vive debaixo da água, porque todo dia o ser humano erra. Não é verdade que todo dia o ser humano erra? Pastor, eu não erro. Como que nós se irritamos, nós brigamos, nós olhamos de atravessado para alguém, nós não cumprimentamos pessoas na rua. Todo dia há uma falha em nós, mas todas as noites o Espírito Santo nos renova, e toda manhã a misericórdia dele vem conosco. Então não podemos ir contra a Bíblia. E há muitas coisas que estão pregando contra a Bíblia, contra Deus. E esse é extinguindo o Espírito Santo e dizendo que a pessoa tem que ser batizada de novo nas águas. Eu não batizo ninguém de novo. Se você se batizou há 30, 40 anos, for para o ministério: pastor, eu quero me batizar de novo. Então você está no lugar errado, porque a Bíblia diz que é um só Deus, um só batismo. Se você se batizou nas águas, basta você se arrepender, pedir misericórdia para Deus, Ele vai renovar a tua vida e vai perdoar os pecados teus. Aí este Espírito Santo que fala em vós, deixe Ele falar em você, e você vai ser totalmente, grandemente abençoado neste dia e nos dias vindouros. Que Deus abençoe você nesta manhã. São 7 horas e 18 minutinhos da manhã. Web Esperança, bom dia, paz do Senhor, bom dia. Irmão Félix, um abraço. Obrigado aí, irmão Félix. Tá sempre compartilhando os vídeos, né? Eu vejo ali, faz ali, me manda ali. Que bom. Como tem gente que ajuda o ministério, né? Se você não ajuda de perto, ajude de longe. Compartilha, tá? Curte lá, manda um comentário e convida mais gente para participar do programa. Vamos lá então. Que horas são agora? Tá na hora, né? Eu não posso me perder do horário, é um horário novo, das 10 para 7, 6h50, né? Melhor falar assim, 6h50 até as 7h20. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada ouvinte agora. Leva eles para casa, para o trabalho com segurança, e que eles tenham um ótimo dia de quinta-feira. E ao voltarem para casa à noite, venham abençoados e tragam a bênção para a sua casa e para o seu lar. Obrigado, Espírito Santo, por falar no meu coração e eu repassar isso ao teu povo, Pai querido. Usa-nos com grande misericórdia e derrama o teu Espírito Santo a cada dia, a cada amanhecer sobre a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Bueno, gauchada, vamos se chegando com tranquilidade, nossos compromissos, enfim. Se Deus quiser, quero estar com você amanhã. Que horas, bispo? Agora, a partir das 6h50 minutinhos, claro. Mas é o seguinte, é que eu estava ontem aqui, eu digo, eu estou aqui desde as 6 horas, 6h20,
já tô com tudo pronto, o mate, o chimarrão, com aquela erva. Aí eu pensei, eu vou começar o programa mais cedo, né? Porque daí a gente tem uns compromissos e aí não atrapalha você, não atrapalha os compromissos e Deus fica feliz com a gente. Então passa para as outras pessoas aí que o programa agora é das 6h50 às 7h20. Tia Vera Paz, alô, bom dia tia Vera, um abração para a senhora, um ótimo dia. Vamos que vamos então, até amanhã. E um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana.